Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde e também boa tarde a quem nos acompanha em casa. Nós hoje celebramos um santo que nos honra muito, que faz parte da nossa história como povo português, São Nuno Álvares Pereira. No dia 6 de novembro, a Igreja, no dia que foi beatificado, já há muito tempo, nós lembramos-lo por aquilo que isso significa e que significou na nossa história. Nós que estamos num período de perda de valores, de referências do fundamental, às vezes sem sabermos bem o que é que, para onde vamos, nem qual o significado do nosso caminho, nós devemos, como herdeiros e como povo que sente ainda um pouco o ser luso, ser português, uma referência a este homem que foi um dos maiores da nossa história. Depois de Santo António, é certeza o português mais famoso e mais importante da nossa história, São Nuno Álvares Pereira. E vamos, portanto, meditar e refletir na nossa fidelidade e no nosso projeto junto de Deus. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Nós vamos lembrar nesta Eucaristia Emília Carquês, e também rezamos por as melhoras do seu David, seu marido, Arlindo Matos, Fernando Silva e Alex Ferreira. E tomemos então consciência que somos pecadores e peçamos perdão. Oremos. Deus omnipotente e misericordioso, de quem procede a graça de vos servirmos fiel e dignamente, fazei-nos caminhar sem obstáculos para os bens por vós prometidos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro da Sabedoria. Todos os homens que vivem na ignorância de Deus são verdadeiramente insensatos, porque pelos bens visíveis não forem capazes de conhecer aquele que é, nem reconhece o artífice, pela consideração das suas obras. Mas foi o fogo, o vento, o ar ligeiro, o ciclo dos astros, a água impetuosa, os luzeiros do céu, que eles tomarem como deuses e senhores do mundo. Se, fascinados pela beleza das coisas, as tomarem por deuses, reconhecem quanto é mais excelente o seu Senhor, pois foi o autor da beleza que as criou. Se o que impressionou foi a sua força e energia, compreendem quanto é mais poderoso aquele que as fez. Porque a grandeza e a beleza das criaturas conduzem, por analogia,
a contemplação do seu autor. Contudo, estes homens incorrem apenas em ligeira censura. Contudo, estes homens incorrem apenas em censura, porque talvez se extraviem, buscando a Deus e desejando encontrá-lo, ocupados na investigação das suas obras. Deixem-se seduzir pelas aparências, pois são belas as coisas que veem. Mas nem essas têm desculpa. Se conseguirem obter tanta ciência que podem examinar o mundo, como não encontrarei mais depressa o Senhor do mundo. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: como sucedeu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio, que os fez perecer a todos. Do mesmo modo sucedeu nos dias de Lote. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e construíam. No mesmo dia em que Lote saiu de Sodoma, Deus mandou do céu uma chuva de fogo e enxofre, que os fez perecer a todos. Assim será no dia em que se manifestar o Filho do Homem. Nesse dia, quem estiver no terraço e tiver coisas em casa, não deixa para as tirar. E quem estiver no campo, não volta atrás. Lembrai-vos da mulher de Lote. Quem procurar salvar a vida, há de perdê-la, e quem perder, há de salvá-la. Eu vos digo que, nessa noite, estarão dois num leito, um será tomado e outro deixado. Estarão duas mulheres a moer juntamente, uma será tomada e outra deixada. Então os discípulos perguntaram a Jesus: Senhor, onde será isto? Ele respondeu-lhes: onde estiver o corpo, aí se juntarão os abutres. Palavra da salvação. Na leitura, na primeira leitura que nós acabámos de ouvir,
a leitura do livro da sabedoria. A sabedoria é ciência. E nós, quando nos aparecem estas leituras do livro da sabedoria, temos que refletir, pensar qual é que é a nossa sabedoria, o que é que nos seduz, o que é que nos preocupa na vida, para onde é que estamos a caminhar. E o autor do livro da sabedoria do Antigo Testamento diz que a verdadeira sabedoria é humilde, é simples, é prudente, olha em todas as direções. Nós vivemos num mundo hoje, e um pouco por todos os tempos, em que há muita gente a indicar-nos o caminho, muita gente a dizer-nos qual é o caminho que devemos seguir, muitas ideias, muitas formas de viver. E o livro da sabedoria diz-nos que a verdadeira sabedoria é saber escolher o caminho certo, e o caminho certo para nós é o caminho de Deus. É esse o caminho certo. E este livro da sabedoria começa com coisas muito simples. Todos os homens vivem na ignorância de Deus. São verdadeiramente insensatos, porque pelos bens visíveis não foram capazes de conhecer aquele que é, nem reconhecer um artífice pela consideração das suas obras. A viver à maneira do mundo é isto que o livro da sabedoria nos diz. O homem de hoje não é capaz de reconhecer o dedo de Deus, a mão de Deus criadora. Não é capaz de reconhecer na sua vida, ao seu redor, nos acontecimentos, o dedo de Deus. Há dias, aquele jovem Carlos Acutis, que foi declarado beato e está-se no processo de beatificação, que partiu com 15 anos, o pai diz que quando o filho partiu, foi uma revolta, perdeu a fé, não entendeu, não percebeu, não compreendeu, foi uma dor tremenda. Entretanto, passados os anos, vem verificar que, inclusive na morte do seu filho, que foi tão dolorosa, estava o dedo de Deus, estava a mão de Deus. E o que ele está hoje a fazer, como santo pelo mundo, sobretudo na juventude e através da internet. A sabedoria é saber escutar e olhar para os acontecimentos. Olhar para eles de uma perspectiva humana não se entende. Nós ontem tivemos ali a nossa secretária de Estado e eu atrevi-me a falar da de Cristo dos Milagres. E o Sucessão de Cristo dos Milagres tem uma história. Aquela imagem, a imagem é Santo Cristo, é o Senhor, mas aquela imagem tem uma história. Vem de Constantinopla, hoje Istambul. Quando foi invadida, os cristãos tiveram que sair de Istambul, de Constantinopla naquela altura, e trouxeram a imagem do Senhor Santo Cristo para Roma, e foi colocada nos museus do Vaticano. Entretanto, quando mais tarde, passados quase 200 anos, as irmãs se organizaram e foram dos Açores a pedir ao Papa para abrir um convento na Caloura, em São Miguel, o Papa que está aí na lista ao fundo, que estava tão animado com a ideia da Terra Nova, ofereceu-lhes aquela imagem, que veio para a Caloura e depois que teve que mudar para São Miguel, e até nós, historicamente, sabemos os motivos, mas e é bom que os descendentes dos portugueses saibam os motivos, porque hoje não se estuda a história, nem se pensa nisso, mas é bom que nós saibamos os motivos porque é que o Santo Cristo mudou da Caloura para São Miguel. Entretanto, houve grandes terremotos
E as irmãs tiveram a inspiração de sair com o povo a fazer uma procissão, a primeira procissão ao Senhor Santo Cristo dos Milagres. E quando iam na procissão, vê um terremoto tão forte que os homens deixaram cair a imagem, o que para nós na nossa cultura é uma ofensa, é uma mágoa. Aqueles homens devem ter sofrido muito, mas quando Cristo bateu no chão, pararam os terremotos. E aí se gerou uma grande devoção ao Senhor Santo Cristo, que veio do Oriente e que foi oferecido pelo Papa para estar em São Miguel. Entretanto, com a vinda dos imigrantes para a verdadeira terra nova, que é a América, trouxeram as imagens do Senhor Santo Cristo, e há um pouco por todo o lado, em Montreal, em Ottawa, uma igreja do Senhor Santo Cristo dos Milagres. Nós aqui, em Toronto, há 2 igrejas, a de Santa Maria e a Nossa Senhora de Fátima de Brampton, em Cambridge, e Winnipeg, Edmonton, Vancouver, e isto no Canadá, e também na América, em muitos sítios. Nós às vezes não sabemos, não percebemos, mas a sabedoria de Deus não é bem entendível com a lógica humana, que é isto que diz no Evangelho. Jesus no Evangelho diz que haverá muita confusão, muita distração, muita coisa falsa, e é preciso estarmos atentos, e não vamos compreender tudo à primeira. Temos que rezar, temos que confiar em Deus. E Jesus termina de uma forma muito, muito dura. Diz assim: onde estiver o teu corpo, aí se juntarão os abutres. Isto é uma frase muito dura. Ao que tu te entregares, ao que tu acreditares, ao que tu te votares, àquilo que tu consagrares a tua vida, isso próprio pode ser um abutre para te devorar. E às vezes os nossos caminhos encontramos tantos abutres, e o Senhor avisa-nos: olha bem no que é que acreditas, olha bem por onde andas, olha bem para aquilo para onde vais, porque podes juntar todos os abutres à tua volta e não ter solução na tua vida. Então pensemos naquilo que o Senhor nos quer dizer e, sobretudo, procuremos a verdadeira sabedoria. Não nos importemos muito com aquilo que o mundo diz, com aquilo que o mundo pensa ou diz ou julga saber, mas preocupemos-nos em encontrar o verdadeiro caminho. Seja louvado nosso Jesus Cristo. Irmãs e irmãos, peçamos ao Pai do Céu que inspire os discípulos do seu Filho a porem mais empenho em ser fiéis à sua vocação cristã do que os homens costumam pôr nos negócios do mundo, dizendo: escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Para que os ministros e os fiéis da Santa Igreja sejam bons administradores dos bens celestes e os fazem frutificar em favor de todos. Oremos. Para que os membros do governo do nosso país sejam bons administradores das coisas públicas e desempenhem com honestidade as suas funções. Oremos. Para que os responsáveis das comunidades cristãs exerçam o ministério do Evangelho de tal modo que os fiéis se ofereçam a Deus como hóstias vivas.
Oremos. Para que o nosso tempo, o Evangelho, seja anunciado àqueles que nunca ouviram falar dele, nem de Jesus, de modo particular aos que nem sabem por quem vivem. Oremos. Para que todos nós, aqui presentes em Assembleia, nos deixemos interpelar pela palavra do Senhor e sejamos de verdade filhos da luz. Oremos. Ó Deus, bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Senhor, fazei que este sacrifício seja para vós uma oblação pura e para nós o dom generoso da vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Compadecidos e errados caminhos dos homens, dignou-se nascer da Virgem Maria. Com a sua morte na cruz, livrou-nos da morte eterna. Com a sua ressurreição, deu-nos a vida imortal. Por isso, com os anjos, arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação
e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Mike Maal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos Emília Carquês, Armindo Matos, Fernando Silva, Alex Ferreira, que adormeceram na esperança da ressurreição. Todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tem misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós, os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Multiplicai em nós, Senhor, os frutos da vossa graça, para que os sacramentos celestes, que nos alimentam na vida presente, nos preparem para alcançarmos a herança prometida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu convido todos para o terço, para nos mantermos em oração nestes tempos bravos que temos pela frente, de muita gente sem saúde, muita gente a partir. São tempos difíceis, sobretudo para as nossas comunidades, para a nossa comunidade, e tantos motivos para nós rezarmos. Convido a todos a rezarem logo o terço connosco às 8h30 através da internet, e hoje serão os jovens da Queens que rezarão, que dão-nos a honra de rezar e que estarem aqui. Desejo a todos boa noite e de paz, e que o Senhor vos acompanhe.